Olá, boa tarde. Sou o professor Domingos Sávio e estou com vocês nesta disciplina de Gestão de Transportes e Cargas do curso de Logística. Desde já eu quero dedicar a todos vocês, né, bons estudos. Sejam todos bem-vindos. Vamos então iniciar nossa discussão acerca da nossa disciplina, que é a Gestão de Transportes e Cargas, né? E que eu espero, né, o meu desejo, na verdade, é que nosso diálogo ele seja bastante produtivo e que por meio dele venhamos a ampliar, né, mais um pouco o nosso conhecimento, né, pautado, né, na proposta da disciplina e no caminho à compreensão da logística, entendendo de uma forma tranquila as contribuições que o sistema de movimentação de produtos, né, o qual nós estamos chamando aqui de transportes e cargas, ele pode contribuir com o panorama organizacional, com o desempenho da organização e com as configurações, na verdade, da logística empresarial. É, Entendemos e sabemos, na verdade, que o sistema de movimentação de produtos ele é uma essencialidade dentro da logística, né? A logística ela possui suas, vamos dizer assim, suas atividades primárias, né, que nós chamamos as atividades primárias da logística, que é armazenagem, transporte e processamento de pedidos, né? Então, nós entendemos como o sistema de transporte ou movimentação de produtos sendo uma essencialidade na organização. Nesse sentido, nós queremos, então, iniciando, né, a nossa discussão, já nos apoiarmos, né, no que consiste, então, a logística e discutindo, né, sobre, em cima do seu conceito, né, mas assim que nós julgamos, né, entendemos, na verdade, como sendo um conceito mais completo, né, que abarca a logística em quase toda a sua plenitude. E aí, como coloca o autor Balu, né, o grande Balu, ele fala que a logística ela cuida das atividades de movimentação e armazenagem, desde o ponto de aquisição até o ponto de consumo final, assim como os fluxos de informações que põem esses produtos em movimentos com o objetivo de providenciar níveis adequados de serviços para os clientes a um custo razoável. Então, assim, nós começamos a entender, a perceber a logística, né, dentro da sua essencialidade. Nesse sentido, nós podemos percebê-la com certa tranquilidade, entendendo que o quanto mais a logística ela for eficiente, né, quanto mais houver eficiência logística, de melhor desempenho será a organização. Então, como o Balu coloca que a logística ela cuida desses dois pontos, né, centrais, que são armazenagem e movimentação de produtos, e ele ainda coloca assim, que é desde o ponto de aquisição até o ponto de consumo final, ou seja, desde quando se faz a aquisição de um determinado produto, né, com a decisão, com a perspectiva de agregar valor àqueles produtos e transformar em novos produtos para ser entregue aos clientes no ponto de consumo final. Então, nessas atividades, nós estamos vendo a logística empresarial tomando corpos e dando a sua contribuição para o desempenho organizacional. E o nosso entendimento é saber o quanto o transporte ou a movimentação de produtos influencia, impacta, contribui com esse bom desempenho ou com essa eficiência. Ou, se não bem gerido, gerar ou contribuir com um caráter de ineficiência organizacional, o que não é o desejável, pelo contrário, o que se busca é fazer com que o sistema de movimentação de produtos ele contribua eficazmente com o bom desempenho organizacional, certo? Então, assim, se existe, né, essa essencialidade, essa presença do sistema de movimentação de uma ponta a outra, então logicamente nós já começamos a perceber e a entender a necessidade intrínseca, crítica
de se haver uma boa gestão sobre o sistema de transporte e movimentação de produtos, tanto na cadeia de abastecimento, como na minha logística de planta, que nós chamamos, que é a fábrica em si, como também nos meus canais de distribuição, os quais conduzirão, movimentarão nossos produtos até o cliente no ponto de consumo final. E ainda temos uma grande responsabilidade, que é isso, entendendo que essa movimentação ela se dará por meio de um fluxo de informações, ou seja, informações são geradas e acionam a movimentação desses produtos. E ao final, o alvo central é providenciar para o cliente um nível de serviço adequado a um custo razoável, o que traz para nós, quando gestores, estudantes, aspirantes à gestão, analistas logísticos, líderes logísticos, como seja, a responsabilidade de se apropriar de conhecimento, de, vamos dizer assim, um nível elevado, né, de análise crítica de situações, o qual ele seja capaz de entregar para o cliente, né, um nível de serviço adequado. Ou seja, o que é um nível de serviço adequado na visão do cliente? É aquilo que ele espera que seja entregue a ele e muito mais. Né? E, por outro lado, também esses produtos, além de vir com esse nível de serviço adequado, como prega o Balu, ele fala também que temos que entregar para esse cliente esses produtos com esse serviço a um custo razoável. Isso significa que eu só consigo ter um custo razoável lá na ponta quando eu automaticamente também consigo reduzir meus custos logísticos operacionais, desde lá o início, quando eu faço a aquisição da matéria-prima, até quando esse produto já chega todo processado, dentro do serviço adequado para o cliente, com toda a sua composição de custo reduzido por meio de otimização dos processos logísticos na cadeia de abastecimento, na logística de planta e no canal de distribuição. Isso que nós chamamos de gestão logística eficiente, no que confere neste momento, neste contexto, a gestão de movimentação e transporte de produtos, certo? De uma ponta a outra. Então, esse se configura, na verdade, como a grande responsabilidade do gestor logístico dentro das organizações. Entender esse conceito, decodificar o que Balu realmente está transmitindo com esse conceito central e como ele deve ser colocado em prática, como isso deve ser operacionalizado para que o cliente esteja plenamente satisfeito e ainda, se possível, dentro de todas as possibilidades, ele ser surpreendido com algo que ele nem esperava, ele fica assim, maravilhado. Então, esse é o nosso papel, né? Enquanto gestores, né? Enquanto atores à frente da logística empresarial. E aí, como nós colocamos, temos aqui a logística empresarial, né? Com as suas atividades primárias, como nós colocamos, que é a armazenagem, o transporte e o processamento de pedidos. Entendendo que essas três atividades elas consomem, né, uma parcela significante das receitas organizacionais. Daí elas ficam como prioridade para que sejam bem geridas de modo a dar uma excelente contribuição ao desempenho da organização. E num outro ponto nós vemos o que nós chamamos de logística integrada. Quando estamos falando em a gestão de transporte de cargas e buscando esse conceito, essa posição de logística integrada, significa o quê? Fazer a integração entre os processos logísticos organizacionais inerentes à movimentação e transporte de produtos, o nível de serviço ao cliente, ou seja, o cliente, né, a sua excelência, o cliente em outro ponto, e no terceiro ponto está o custo logístico total. É necessário que haja uma integração desses três elementos, os processos, o nível de serviço ao cliente, né, e o custo logístico total, integrando esses pilares para que a gente possamos
para a gente consiga, na verdade, prosseguir entendendo que estamos praticando uma logística empresarial dentro do conceito de integração, onde as possibilidades de êxito nos resultados dos nossos processos, satisfação dos nossos clientes e redução dos custos organizacionais, eles se tornam bem mais pragmáticos, bem mais possíveis de serem alcançados. Né? Que passamos então a atuar dentro da famosa logística integrada. Nesse momento, essa integração nós estamos nos conferindo ela ao sistema de movimentação de produtos. E para que haja essa movimentação de produtos, né, a logística ela se provê dos seus modais de transporte, né? Que aí nós temos esses 6 modais de transporte, que é o rodoviário, o ferroviário, o marítimo, o aéreo, dutoviário e infoviário. E aí vamos então assim, vamos fazer um breve relato, né, de cada um. Nós percebemos com muita tranquilidade que no nosso país, aqui no Brasil, o modal de transporte predominante é o rodoviário. Né? Ele é responsável por 70%, né, segundo a literatura, da movimentação de produtos no país. É um modal que ele não tem um custo tão elevado, mas acaba ficando alto os seus custos por conta da dificuldade logística do nosso país, a malha rodoviária, a precariedade até mesmo dos próprios caminhões que transportam esses produtos, as dificuldades, né, impostas também, muitas vezes pela legislação, que acaba por elevar o tempo de movimentação dos produtos e, como consequência, eleva os custos e que acaba por inferir sobre a competitividade organizacional. Isso tem que ser percebido porque é essencial, né, para que venhamos a melhorar o sistema de movimentação de produtos. Mas o transporte rodoviário, como todos os modais, né, ele também tem suas vantagens. É o único modal que tem a condição de atender plenamente ao cliente porta a porta. Né? Quando eu uso o modal marítimo, eu vou precisar em algum momento, um outro modal para complementar essa movimentação desse produto, trazendo até o porto, por exemplo, se é um ferroviário da mesma forma. Então, existem as vantagens e desvantagens sobre o rodoviário, como também eu tenho a vantagem do ferroviário por transportar um grande volume de produtos, mas em muitos casos ele não consegue fazer essa movimentação porta a porta, tipo, trazendo o campo até o porto, geralmente usa-se um outro modal, algo que vai complementar, né? Mas, por outro lado, ele é um modal que, por transportar um grande volume, então ele consegue reduzir os custos, né, organizacionais, porém não são todos os produtos que são transportados de uma forma tão tranquila no modal ferroviário. Ele é muito bom para transporte de commodities, né, e nós percebemos isso. Fica mais fácil, mas como estamos falando de produtos inovadores, já é uma maior dificuldade. Temos também o marítimo, né, que é usado em grande escala mundial, né, que o transporte intercontinentes, né, intercontinentais, internações, né, o famoso internacional. Mas aí temos as vantagens, porque ele transporta também um grande volume de produtos. Cada dia que passa, os navios cargueiros estão mais potentes, com mais espaços, né? Mas sobre o transporte marítimo, recai algumas questões que muitas vezes o dificultam um pouco, como as tarifas aduaneiras, as barreiras à importação e exportação, a questão dos incoterms, né, que é CIF, FOB, Ex-Work, enfim, essas variáveis que também eles influenciam o modal de transporte marítimo, mas isso não impede que ele seja usado em larga escala, até porque ele tem a capacidade de movimentar um grande volume de produto de um continente a outro, né? Enquanto o aéreo ele não vai transportar tanto quanto o marítimo e existe a questão dos custos, né? Se busca muito reduzir os custos, como nós acabamos de discutir, essa questão do nível de serviço bom para o cliente, mas também eu não posso elevar os custos. Eu tenho que ter excelentes serviços, sem, contudo, elevar o custo dos produtos que eu entrego para os meus clientes. Então, daí essa necessidade de
tenho entendimento qual o modal mais apropriado que eu consiga atender o cliente, eu consiga fechar essa equação, né, entre custo e custo reduzido e nível de serviço elevado. Assim, é uma equação que ela não é paralela, na verdade, né? Ela é inversa, vamos dizer, inversamente proporcional. Ao passo que eu elevo o nível de serviço, eu tenho que reduzir os custos. Então, assim, é isso que o cliente quer, né? Ele quer um serviço adequado, mas também não quer produtos a um preço elevado. Então, assim, nós precisamos entender isso, e a logística é o artífice, né? É o mecanismo que as organizações utilizam para fazer valer essa equação com esse sentido inversamente proporcional. Mas, assim, é possível, claro, como acontece em muitas organizações, na grande maioria, é possível, basta que nós tenhamos o conhecimento de causa, né? Capacidade de análise crítica e de uma capacidade também, né, a nível de competência de tomada de decisões organizacionais que contemplem, né, esses desejos e anseios do cliente e que, por outro lado, promova o bom desempenho e o crescimento de uma organização. Porque tem que haver essa dualidade, né? Porque assim como o cliente precisa ser beneficiado, a organização precisa se fortalecer e crescer no ambiente de negócio no qual ela estiver atuando. Existe, claro, de uma forma muito tranquila, essas possibilidades. E temos também o modal aéreo, né, que ele geralmente transporta pequenos volumes, não grandes volumes, né, para transportes mais urgentes, né, mesmo intercontinental. Mas aí não há possibilidade de fazer o transporte de grandes volumes, como no marítimo, como no ferroviário, né? Geralmente se utiliza para produtos inovadores, né? Para encomenda expressa, que tem urgência para de alguma forma. Então utiliza-se muito o modal aéreo nesse sentido. Ele tem suas vantagens por ter rapidez na resposta ao cliente, mas também tem, por outro lado, os custos elevados, custos altos, por conta do serviço que ele vai entregar e os custos que ele absorve para prestar esse serviço ao cliente, seja o cliente final ou seja o cliente intermediário. Temos o modal dutoviário, né, que é o transporte de produto meio de dutos, né, que usa muito, né, Petrobras, geralmente não, os produtos transportados por dutos ou são líquidos ou são gasosos, não tem como transportar sólidos, né? E aí se usa no Brasil, já é usado, né? As companhias petrolíferas têm também as empresas de oxigênio, essas questões que fazem também esse transporte de gases por meio de dutos. Então, é uma maneira, vamos dizer assim, um modo, né, de qual as empresas utilizam para movimentar seus produtos e por isso recebe também essa classificação como modal de transporte. E temos também o modal infoviário, que é o mais novo, né, vamos dizer assim, o caçulinha da casa, que é o modal que se utiliza para se transportar produtos por meios magnéticos, né, e agora está cada dia mais comum, né, se comprar produtos pela internet, receber por meio de cabo de fibra ótica, música, livros e outras coisas. Então, assim, a gente vê que quando as coisas vão mudando e existe essa questão do desenvolvimento exponencial das organizações, onde elas estão buscando fazer essa transformação dos seus produtos de um nível físico para um nível digital, um patamar digital, e aí quando ele chega no patamar digital, ele é comercializado por esse novo modal, que é o infoviário. E os produtos eles são movimentados por meio de cabo de fibra ótica, está cada dia mais sendo utilizado, não só no Brasil, mas em todo o mundo, está ganhando muito espaço e por isso já entrou no palco das discussões, né, já começa a fazer parte das mais novas literaturas, tendo em vista o seu consumo, a sua utilização, aumentando de escala a cada dia. Né? Então surge aí então essa questão, né, desses modais de transporte, que a empresa ela precisa tomar suas decisões. Né? Chega um momento que o gestor ele passa por uma situação que nós chamamos de trade-offs, que é isso, que é um conflito de decisão, onde ele tem que decidir qual modal é mais adequado. Por um lado, eu tenho que ter um modal que atenda ao cliente,
sem colocar em risco o nível de serviço o qual nós vamos entregar para ele, e na outra ponta eu preciso que o modal ele contribua com a redução dos meus custos, porque o cliente também precisa de um custo razoável. Então, assim, não é uma tarefa muito fácil, mas também não tem nada extremamente difícil que não se possa conseguir, né? Temos essa tranquilidade no nosso pensamento. E é possível, sim, por meio de uma gestão logística eficiente, entregar para o cliente esses dois elementos, né? Um produtos com um custo razoável e o nível de serviço acoplado a esse produto elevado, né? Como o cliente quer. E aí nós cumprimos a missão logística, né? Que é entregar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, dentro de um conceito de qualidade. Qualidade essa, na visão do cliente. Ou seja, para o cliente, produto de qualidade é aquele produto que atende aquilo que ele especificou e não o que o gerente, o diretor, o supervisor ou a empresa em si desejou fazer para entregar ao cliente. Não, eu não produzo para o cliente aquilo que eu quero, aquilo que ele especificou. Ou seja, eu preciso ser disciplinadamente obediente às especificações que ele emite sobre aqueles produtos aos quais ele quer consumir, produzidos por mim. E aí movimentar esses produtos até ele e ele receber o produto certo, na quantidade certa e no momento certo, sem se afastar do conceito de qualidade. Então isso é fantástico, é maravilhoso a gente fechar essa equação. Um outro estudo também dentro da nossa disciplina é entender o que eu estou movimentando, qual é o produto, ou seja, entender qual o segmento, né, de carga que eu estou transportando. É uma carga geral, uma carga sólida, carga inutilizada, carga viva, cargas indivisíveis, produtos sob temperatura, produtos perigosos, valores, enfim, carga líquida, entendendo que só existem 3 tipos de carga. Ou ela é sólida, ou ela é líquida, ou ela é gasosa. São os 3 tipos de cargas que nós conhecemos de acordo com a literatura. Então, o ponto é entender. Para o cliente ao qual eu vou entregar um produto, eu já tenho que entender na hora que eu fazer o meu dimensionamento, né, do transporte de frota, que isso tem uma coisa que tem que ser feito, né, por meios matemáticos, inclusive, dimensionar para me ver onde vai estar o serviço, como esse serviço dará, como ele será dimensionado com vista a reduzir custos e sem colocar em risco o nível de serviço. Então, assim, o ponto inicial é saber o que é que eu vou transportar, qual tipo de carga, para que eu possa estruturar o meu sistema logístico de movimentação com vista a manter um nível de serviço adequado para o cliente, adequado na visão do cliente, para ele, como ele percebe como adequado. Se está adequado para ele é porque está muito bom. Isso nós temos que entender como uma essencialidade na gestão da logística, né? No que se refere à movimentação de produtos. Tendo em vista, já nos apropriando desse conhecimento acerca do que eu vou transportar, para quem eu vou transportar, onde que eu vou entregar esse produto, e estando convicto, né, que nós estamos dentro de um conceito de qualidade, agora eu preciso entender qual é a estrutura de mercado na qual a minha empresa está, né? Como ela é assistida dentro do ponto de vista da economia. Se estamos dentro de uma estrutura de mercado onde existe uma concorrência perfeita ou uma concorrência imperfeita. Quando eu falo em uma concorrência perfeita, eu estou dizendo que ao meu lado tem outros atores ou outros ofertantes do serviço junto comigo, que eles podem ofertar o mesmo serviço que eu, então, portanto, eu tenho que manter preços competitivos. Isso traz mais um alerta sobre o gestor, o que se refere à gestão de custo como centralidade. E o que seria, então, entendendo essa gestão de custo com esse link com a concorrência perfeita? Ao passo que eu tenho outros atores, outros fornecedores, outros prestadores de serviços que estão aptos a prestar o mesmo serviço que eu, então automaticamente eu tenho que rever meus custos organizacionais, rever minha estrutura de processo, buscar otimizá-los. Por meio dessa otimização, eu reduzo os meus custos e eu me torno competitivo no mercado no qual estou atuando, junto com os outros atores. E aí
claro, recai sobre mim a grande probabilidade de ser o ofertante do serviço, ou seja, de atender a esse cliente. Mas aí, quando nós estamos em um outro sistema, de uma outra estrutura de mercado, que ela deixa de ser perfeita e passa a ser imperfeita, então significa que eu posso até ter do meu lado outros atores junto comigo, aptos também para ofertar o serviço, mas em linhas gerais, na grande maioria dos casos, eu estou sozinho. Eu sou o único ofertante, ou seja, quando existe apenas um ofertante de um serviço para uma sociedade, para um nicho de negócio, um extrato social, né? uma demanda, seja ela demanda média, uma demanda agregada, com vários atores necessitando do serviço. Então, aí é um pouco mais tranquilo, porque quando existe uma concorrência imperfeita, geralmente a sociedade ela fica quase que impossibilitada de ser beneficiada pela questão de preço, então deixa mais tranquilo. E eu digo, não, então eu posso. Claro que não, assim, não estou muito assim, vamos dizer, me afastando de uma eficiência, não é isso, vou manter eficiência, mas aquela vigilância, né, aquela pressão por redução de custos, ela afrouxa um pouco, né, fica mais folgada um pouco, o que me dá uma condição de respirar com mais tranquilidade no ambiente de negócio. Mas nós temos que ter plena convicção que, em linhas gerais, atuamos sim dentro de uma estrutura de mercado com a concorrência perfeita. Então, do meu lado, eu tenho vários outros atores que não são meus concorrentes. A ideia de concorrência está ruindo cada dia mais, tá? Então, hoje se fala em parceiros, em parcerias. E aí, claro, eu sei que eu tenho ao meu lado vários parceiros que estão aptos a ofertar o mesmo serviço que eu. E por isso eu tenho que manter meus preços competitivos por meio da redução de custos. Quanto mais eu reduzo meus custos, mais competitivo eu me torno. Né? Haverá momentos em que, de acordo com uma demanda ou para melhoria, né, do meu serviço, eu precise, né, fazer uma ampliação da minha frota, né? Ou seja, ampliar, aumentar a quantidade de veículos para prestar um serviço, né? Tendo em vista que eu tenho uma demanda gerada, né, clientes, ou um cliente ou vários clientes, e eu não posso colocar em risco o nível de serviço, e por isso, digamos, eu vou precisar de mais veículos. Né? E existem nessas 4 possibilidades, não só essas, outras, mas eu coloquei aqui as 4 principais, mais utilizadas quando a questão é melhorar, né, a quantidade de veículos para prestar um serviço, tendo em vista assegurar, né, um bom serviço para o cliente. Entendem? As parcerias, né, quando eu me junto com os atores, nós trabalhamos juntos, né, tornamos aquele objetivo que é meu, agora é um objetivo nosso, somos parceiros, né, nesse canal de distribuição, nesse canal de movimentação de produto, como seja. Temos a terceirização, que é quando a movimentação de produtos, ela não faz parte, né, da minha competência central do meu negócio, e por isso eu terceirizo para outras empresas, tendo em vista eles terem mais potencial para a movimentação. Acontece muito isso quando as empresas elas optam por passar a parte de suas transações para os famosos 3PL, né, que são os operadores logísticos, né, que eles se encarregam de armazenagem e distribuição dos produtos. Então, é uma forma de terceirizar uma parte do nosso serviço. Claro que isso não vai se terceirizar quando movimentar produtos seja a minha competência central, como é o caso de uma transportadora, né? Então, ela não vai terceirizar um produto do qual, um serviço do qual ela faz parte da sua competência central. Seria transferir o seu conhecimento competitivo para o outro, né, um parceiro. Isso é muito risco para uma empresa. Tem o serviço de franchise, que nós entendemos mais claramente como franquia. Posso ou franquear o meu serviço, ou adquirir uma franquia na busca de aumentar a minha frota, aumentar a minha capacidade de oferta de serviço. E, por fim, nós temos o leasing, né, que é adquirir um veículo por meio de financiamento bancário, onde fica, né, esse vínculo, né, essa coisa amarrada, né, entre eu, o banco e o carro, e
como se o carro ele fica financiado e ao final, quando tudo está pago, então a empresa se apropria completamente do carro e passa a ser dona 100%. Né? São 4 opções, né, alternativas para ampliação da frota, para prestar um serviço para o cliente. Então, assim, devem ser utilizadas, claro, né, com vista a não colocar em risco o nível de serviço que se vai entregar para o cliente. E, então, assim, dessa forma, o gestor ele tem opções nas quais ele pode se apropriar, ele pode utilizar para manter esse nível de serviço adequado e, com certeza, também reduzir seus custos, porque tanto a parceria como a terceirização, o franchise e o leasing são formas de estabelecer o que a gente chama de economia de escala, né? Ou seja, aumentar o nível de atividades com vista à redução de custos, e aí eu tenho outros atores participando e todos ganham, e os meus custos acabam sendo reduzidos, dependendo do nível de relacionamento que se desenvolver com esses atores, o qual esse relacionamento ele é estabelecido por meio de contratos, com suas cláusulas e níveis, né? As proporções e capacidade de cada uma das partes para efetuar parte do serviço ou em um nível maior o serviço por completo, entendendo quais são as proposições da organização, qual é a sua função social, inclusive, e quais são as especificações, desejos e anseios dos clientes aos quais nós vamos entregar esse serviço. Isso deve ser visto por todos os atores, né, que fizerem parte, né, dessa relação, né, comercial e organizacional para garantir ao cliente o melhor serviço possível, né? Um serviço de alta qualidade, por assim dizer. Né? E uma outra discussão também nós entendemos como necessário, né? Depois que eu já sei quem é o meu cliente, já sei o que é que eu vou transportar, né? E aí, assim, já tenho uma ideia. Então, vem essa parte que é a especificação e a avaliação do veículo, né? De veículos, ou seja, que veículo que eu vou necessitar. Aí eu já sei as características da carga, o que é o tipo de carga que eu vou transportar, o peso específico dessa carga. Tenho que ver a quantidade da demanda, né? E no dimensionamento eu vou fazer essa divisão dessa demanda de acordo com a quantidade de caminhões que eu tiver disponível, o volume, né, da carga com sua fragilidade, o tipo de embalagem do produto no qual nós estamos transportando, a temperatura de conservação quando produtos, chamamos produtos com prazo de validade, produtos que necessitam de uma conservação maior, produtos perecíveis, né, em uma linguagem mais tranquila. Então, assim, são pontos de reflexão acerca daquilo que eu vou transportar. Entender também quais são as características do transporte, ou seja, identificar qual o ponto de origem e qual o ponto de destino, o sistema de carga e descarga, como é que vai se dar isso, são quantas paradas, onde serão essas paradas, qual é o serviço de apoio que teremos em cada parada dessa, né? Que tempo eu vou necessitar, o que será disponível para esse processo de carga e descarga, quais são os dias que isso pode acontecer, né? O dia disponível no mês, quantos dias e que dia é, o horário também é muito importante, ou seja, são características que devem ser percebidas, né, pelo gestor para fazer com que o sistema de movimentação de produtos ele ocorra dentro do caráter de eficiência e não coloque em risco o serviço prestado ao cliente. No segundo, tem as características do transporte, identificação dos pontos de origem e destino, onde é que eles estão situados geograficamente falando, sistema de carga e descarga, como será feito, terá um pessoal de apoio em cada local, ou tenho que ter o meu pessoal de apoio, será usado automação, enfim, o sistema cross-dock, milk run, como se dará isso? Nos pontos onde os produtos serão carregados ou descarregados, né?
Os dias úteis no mês, novamente, eu preciso também observar isso em relação ao transporte. Quanto à carga, eu também vejo em relação ao transporte. Existe alguma restrição ao meu sistema de transporte em algum dia do mês ou alguns dias os quais eu não vou poder utilizá-lo? Então, isso também são pontos que devem ser observados e colocados no dimensionamento. E em terceiro nível tem as características das rotas, né? Entender para onde vai esse produto, qual é o ponto geográfico, quais são as condições da malha rodoviária, né? A distância entre esses dois pontos para estabelecer os custos, o tipo de estrada, né? Como acabamos de dizer, a malha rodoviária, a topografia, como é que é isso, as curvas, as rampas, aclive, declive, o peso máximo permitido naquela via, qual é a legislação que opera ali, o que é que a legislação diz a respeito da utilização dessa rodovia. Existe algum horário que não é permitido, né, que está restrito à movimentação, ou seja, o caminhão deve estar parado, não pode passar ali. Né, o que diz essa legislação, como é que isso se dá. Então, tudo tem que ser colocado dentro das discussões para que sejam tomadas as decisões, né, gerenciais, de modo que não se coloque em risco a eficiência da movimentação de produtos. Então, assim, dentro desse dimensionamento, né, vocês vão ver, dentro do estudo, vocês vão ver que dimensionar os temas de transporte requer, né, que venhamos a fazer alguns cálculos para já compreender o que realmente vai acontecer, como se dará isso, né? Precisamos trabalhar com esses valores, temos demanda de um lado, quantidade de caminhão, fazendo essas divisões, que aqui nós chamamos de dimensionamento, para entender como podemos operar, né, prestar um serviço para o cliente e, ao mesmo tempo, reduzir custos ou trabalhar com custos pelo menos estáveis, de forma que possamos ser vistos como o ofertante do serviço na visão e na decisão do cliente. Então, lógico, nós percebemos, vemos com muita tranquilidade que a logística empresarial ela se apropria, né, dessa atividade, que é a movimentação de produtos, para promover o bem-estar não só do cliente, mas também o bem-estar organizacional. Existe a grande possibilidade de se conseguir ganhos substanciais, resultados superiores, por meio de uma boa gestão do sistema de movimentação de produtos dentro do canal de abastecimento e distribuição. É uma verdade absoluta que a logística empresarial ela é essencial nas organizações, com suas atividades tanto primárias como atividade de apoio, com uma boa gestão, um bom conhecimento de causa, né, e utilização das novas metodologias, os novos softwares, né, de gestão. Então, em muito podemos ter uma tranquilidade em relação aos resultados organizacionais. E é importante que venhamos a ter essa compreensão, conhecimento forte no que se refere a esses dois pontos da logística, que é a armazenagem e a movimentação de produtos, porque são pontos que fazem parte, na verdade, da essencialidade da logística empresarial. Então, assim, podemos concluir aqui que é extremamente importante, é crítico para o negócio uma boa gestão do sistema de transportes e cargas, uma compreensão plena de como pode se dar esses processos. Entendemos que nós precisamos o tempo inteiro estar otimizando os processos, reduzindo os custos organizacionais e incrementando a satisfação do cliente. E é algo difícil, surreal de forma alguma. É algo extremamente pragmático, né? Propício a ser executado e nós devemos sim torná-lo realidade, né? Esses elementos, assim, fazendo essa alquimia dessas variáveis, processo, nível de serviço, o cliente, a movimentação, o dimensionamento, a eficiência, né, do sistema, e para que ao final nós tenhamos dois resultados que é a essencialidade da organização.
a plena satisfação do cliente, por um lado, e o bom desempenho organizacional dentro de uma visão financeira do outro. Então, é isso que nós queremos transmitir para vocês nesse momento, essa necessidade ou essa essencialidade do sistema de gestão, quando estamos falando de logística e mais precisamente da gestão de transportes e cargas na logística empresarial. Então, fica aqui a nossa discussão, né? Vocês terão material de apoio de vocês, né? Tem um material de apoio, vocês devem estar lendo, né? As unidades, principalmente as unidades, são pertinentes à avaliação que vocês irão fazer. Vocês têm a plataforma, devem estar utilizando a plataforma, conversando com a gente na plataforma, colocando suas dúvidas, né? Questionando, é importante o aluno questionar, nós gostamos de alunos questionadores, sim, certo? Tem os tutores também que estão prontos para atender a vocês, tirar as dúvidas que forem necessárias também, precisam de serviço de apoio para vocês. Então, assim, nós nos disponibilizamos para dar uma substancial contribuição com o sucesso de vocês. Né? Que vocês sejam muito felizes e excelentes gestores da logística empresarial nesse novo século, nessa contemporaneidade. Fica aqui a nossa discussão. Muito obrigado, bons estudos e uma boa prova para vocês. Muito sucesso. Obrigado.